Agora, esta noite, quero que você abra comigo o 3º capítulo de Daniel. Neste momento, Nabucodonosor era o rei da Babilônia, e ele era o maior de todos os reis, provavelmente, que já viveram. E ele conquistou Jerusalém e levou alguns cativos judeus. Entre os jovens, muitos deles na faixa dos 15 a 18 anos, eles eram inclinados cientificamente. Ele os leva de volta à Babilônia para treiná-los a ajudá-lo, enquanto constrói seu império, muito parecido com os soviéticos e os americanos após a Segunda Guerra Mundial. Eles levaram cientistas alemães, lembro que um deles foi Wernher von Braun, que fez uma grande contribuição para o poder militar americano. E eu me lembro de ter sentado com Wernher von Braun antes de ele morrer. Estávamos em um banquete no Hotel Century Plaza em Los Angeles, e minha esposa e eu estávamos na mesa com ele. E ele nos contou como, intelectualmente, chegou a acreditar em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não apenas pela fé, mas ele se convenceu de que havia um Deus, e isso o levou a estudar a Bíblia e o Novo Testamento, e ele veio a conhecer Cristo como seu Salvador. Agora, entre os cativos de Nabucodonosor, havia um número de jovens, judeus de destaque. 4 deles são mencionados nesta passagem: Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. E eles eram disciplinados em todos os aspectos dos babilônios para que pudessem ajudar, enquanto Nabucodonosor expandia seu império para se tornar o maior império do mundo na época. Agora Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego conheciam a disciplina assertiva desde cedo, porque, como já ouvimos na escritura que nos foi lida por John Wesley White, eles se recusaram a comer da carne do rei e a beber do vinho do rei, porque a carne do rei havia sido oferecida a ídolos, e eles sabiam que isso era contra a lei de seu Deus. Agora eles estavam a 1.500 milhas de casa. Quem saberia? Quem se importaria? Mas eles sabiam que Deus estava observando, e como jovens, dedicaram-se e comprometeram-se totalmente a Deus. Agora Daniel teve um sonho, e ele chamou os astrólogos, os adivinhos, os cientistas e todas as outras pessoas, e disse: digam-me qual é o sonho. Nabucodonosor teve o sonho. E eles disseram: conte-nos o sonho. Ele disse: não posso. Se você não me contar, vou mandar que vocês sejam cortados em pedaços. Garoto, isso os fez estudar, trabalhar e tentar responder. Não podemos dizer, sem o sonho, não podemos interpretá-lo. E assim Daniel chamou um dos guardas e disse: eu posso interpretar o sonho. Deus me revelou isso. Meu Deus me revelou. E ele foi ver Nabucodonosor e disse: não mate todos os astrólogos, os adivinhos e os sábios da Babilônia. Eu vou te contar o sonho e vou interpretá-lo. Ele disse: o que você sonhou foi o sonho de uma grande estátua, e tinha uma cabeça de ouro, e seu peito e seus braços eram feitos de prata, as coxas e o estômago eram feitos de bronze, tinha pernas de ferro e pés de barro misturado com ferro, ou ferro misturado com barro. E Nabucodonosor disse: isso mesmo, Deus te revelou. Agora qual é a interpretação? E assim Daniel interpretou e disse: você, Senhor, é a cabeça de ouro. Você é o maior império, o maior rei que já existirá, e então diminuirá até o fim da história. E então virá a pedra cortada sem mãos, e esmagará a imagem, e ela cairá cambaleando. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Daniel que todos os impérios do mundo algum dia falharão, e apenas o reino de Deus irá sobreviver. E foi isso, mas esse é o 2º capítulo. Agora chegamos ao 3º capítulo, a outra imagem. Nabucodonosor se tornou muito poderoso, muito egotista, como homens de poder costumam ser. E assim ele decide que vai construir uma estátua para si mesmo, uma grande imagem, com 30 metros de altura, feita de ouro, e ele convoca milhares de seus súditos de muitos dos países do Oriente Médio para virem à planície de Dura.
E lá ele diz: eu quero que, quando vocês ouvirem o som da trombeta, e ouvirem a música tocar, e virem as bandeiras entrando, e virem a marcha dos soldados, eu quero que todos vocês se prostrem e adorem a imagem. E se vocês não o fizerem, eu vou jogá-los nas chamas. Veja, a religião falsa não hesita em usar a força. A Bíblia ensina que Satanás é o Deus deste mundo. Ele é o príncipe e poder do ar. Ele é o príncipe deste mundo e usa a força para fazer as pessoas acreditarem em coisas estranhas. Estamos vendo a força sendo usada por grupos religiosos hoje em dia em todo o mundo, à medida que as tensões aumentam em uma escala tão rápida que não conseguimos acompanhá-las. E nós vimos, mesmo nos últimos dias, coisas acontecendo que nunca sonhamos que aconteceriam, mas elas estão acontecendo. E parece que o mundo está correndo loucamente em direção à Terceira Guerra Mundial. E a Terceira Guerra Mundial será o Armagedon. Os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão montando. Eu posso ouvir o som de seus cascos. E a menos que nos arrependamos e voltemos para Deus, eles virão com toda a sua guerra, sua destruição, a fome, as doenças, a morte e o inferno que trazem consigo. Ele ordena que adorem a imagem. Mas Cristo também foi solicitado a adorar a imagem. Ele foi convidado a se curvar e adorar o diabo em Mateus 4. Mas Jesus não discutiu, ele não debateu. Ele disse: está escrito. Tudo o que ele fez foi usar a palavra de Deus. Essa é a razão pela qual é importante memorizar passagens da Bíblia, porque ele apenas a usou como uma arma. E ele disse: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Deus disse no primeiro mandamento dos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Jesus disse em Mateus 6, ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou ele odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao materialismo ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Essa é uma escolha que cada pessoa nesta sala terá que fazer. É uma escolha que cada pessoa assistindo pela televisão terá que fazer. É uma escolha que cada um de nós tem que fazer. Entre se curvar às coisas deste mundo que são más e erradas e se curvar diante do verdadeiro e vivo Deus. E as imagens que Satanás chama os jovens a se curvarem hoje: orgulho, luxúria, muitas outras coisas. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego contiveram seus desejos em situações de tentação e disseram: não, não, nos curvaremos à imagem. Agora Nabucodonosor poderia destruir o corpo, mas não a alma, e Jesus advertiu sobre aqueles que poderiam destruir o corpo e a alma. Em Mateus 10, ele disse: e não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temais, porém, aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Você tem um corpo, vivendo dentro de você está sua alma, seu espírito. Essa é a parte de você que viverá para sempre. Parte de você que se lembra e sente, você verdadeiro viverá para sempre. E Jesus disse: tema aquele que pode destruir tanto o corpo quanto a alma. Esse é o diabo, porque o inferno foi criado não para você, mas para o diabo e seus anjos. E se você persistir em se curvar às imagens deste mundo e rejeitar o verdadeiro e vivo Deus em sua vida, então você seguirá o diabo para o inferno. Agora, desobedecer aos comandos de Deus é chamado de morte espiritual e eterna. Agora, esses 3 hebreus não se curvaram. Eles se mantiveram em pé. Eles eram os únicos entre os milhares que estavam lá, das diferentes línguas, nações e etnias de todo o mundo daquela época, que vieram se curvar diante da imagem de Nabucodonosor. Eles ficaram rígidos, assim como varas. Eles não se curvariam. E claro, foi imediatamente relatado ao imperador. Agora, as alternativas diante deles poderiam ter tomado um caminho alternativo
Primeiro, eles poderiam ter se curvado e evitado problemas. Isso teria comprometido tudo em que acreditavam. Eles poderiam ter racionalizado e dito que era seu dever seguir o rei. E esse é nosso primeiro dever. Mas eles tinham uma lei superior, eles tinham os 10 mandamentos. Eles tinham Deus. Em segundo lugar, poderiam ter dito que é apenas uma questão de forma. Afinal, a religião é uma questão do coração. Deus sabe interiormente somos fiéis a Ele, mesmo que exteriormente nos curvemos à imagem. Ou eles poderiam ter ficado dentro de casa. Isso teria sido covarde. Eles tiveram a oportunidade de testemunhar para milhares e aproveitaram a oportunidade para fazê-lo. Jesus disse: aquele que ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. A Bíblia diz: se os pecadores te atraírem, não consinta. Não sigas a multidão para fazer o mal. Então eles poderiam ter dito: estamos longe de casa. Deus não espera que vivamos como vivíamos em Jerusalém. Quem vai saber? Quem vai nos ver? Ou poderiam ter dito que estavam obrigados ao rei, e estavam. Ele tinha sido muito bom com eles. Ou eles poderiam ter se recusado a se curvar, o que fizeram. Eles se recusaram a se curvar. Escolham hoje a quem vocês servirão, diz a Escritura. A quem você vai servir? O verdadeiro e o Deus vivo. Ou você vai servir a essas coisas que o diabo traz em seu caminho, as imagens que ele coloca para você se curvar, para você ceder. A decisão não poderia ser adiada. Eles tinham que tomar uma decisão. Então, quando os arautos anunciaram, quando o anúncio foi feito, eles tinham que tomar uma decisão, assim como alguns de vocês terão que tomar uma decisão esta noite. Você não pode adiar. Aquele que endurece o coração, sendo muitas vezes repreendido, será cortado de repente, e isso sem remédio. Deus diz: meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Chega um ponto além do qual você pode ir em que é muito difícil voltar. E esta noite, para muitos de vocês, esta é a noite da decisão. É sim ou não? Você diz: bem, pode ser, talvez. Alguns de vocês tentarão ficar em cima do muro e viver em ambos os mundos, mas Deus não permite isso. Jesus não fará concessões com você. Ele não tornará as coisas mais fáceis para você. Ele não diminuirá seus padrões. Se ele tivesse diminuído seus padrões, não teria ido para a cruz. Mas ele foi para a cruz, morreu e derramou seu sangue por nossos pecados. Ele ressuscitou dos mortos. Ele voltará para governar este mundo algum dia. O plano do Evangelho está todo preparado. E Deus diz que você precisa se arrepender. Você precisa recebê-lo pela fé. Você deve aceitar meu filho em seu coração como Senhor e Salvador. E deixe-o governar sua vida. Se você quer entrar no meu reino, sim. Eles se recusam a se curvar ao diabo e a ceder ao diabo. E se isso custar alguns prazeres para salvar sua alma, não seria melhor ser lançado na fornalha ardente aqui, do que ter tanto o corpo quanto a alma lançados no inferno para sempre? E quando a sua provação chegar, e ela vai chegar, se você é um verdadeiro cristão nascido de novo, se você está seguindo a Cristo, você será testado, tentado e abalado como nunca foi antes. Quando chegar o momento, haja, à luz da eternidade. Não julgue a situação pela ameaça do rei ou pelo calor da fornalha ardente, mas pelo Deus eterno e pela vida eterna que o aguarda. Não deixe que a música deste mundo o fascine. Não deixe que os tambores façam você marchar ao som dos tambores deste mundo. Marche ao som de outro tambor que o mundo não pode ouvir, o tambor do céu. Marcha pelos passos ordenados pelo Espírito Santo e estabelecidos pelo exemplo de Jesus. Esses jovens corajosos desafiaram a fúria do tirano enfurecido, e porque viram aquele que é invisível e tiveram respeito pela recompensa do prêmio, creram. Mas o rei deu a eles outra chance. Agora, após esta vida, a Bíblia não promete que você terá outra chance. Em nenhum lugar da Bíblia eu encontro onde você terá uma segunda chance. No momento em que você morre, é isso. Mas o rei lhes deu outra chance, ele lhes deu outra oportunidade. E eles responderam, uma resposta tremenda. Ó Nabucodonosor, disseram, não temos cuidado em responder-te a esta questão.
Se for assim que o nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha ardente, então ele nos livrará de tuas mãos, ó rei. Mas se não, que fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Eles não sabiam que Deus os livraria. Eles não se encolheram e disseram: imploramos, por favor, Nabucodonosor, não nos jogue na fornalha. Sua Majestade, não. Pense bem, Senhor, não podemos desobedecer a Deus, mas também não queremos desobedecer a você. E eles não disseram: vamos ter uma consulta e chegar a um acordo. E eles foram para essa terrível fornalha, e os homens que os jogaram lá foram queimados. Era assim que estava quente. Disseram a Deus: seja feita a tua vontade. E Deus diz: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Foi somente após a decisão deles. Eles tomaram uma decisão. Depois que tomaram sua decisão, foi então que Deus interveio e os libertou. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. E quando você tiver problemas e dificuldades, ele diz: minha graça é suficiente para você. E então o rei olhou para a fornalha, recuando o máximo que podia para não ser queimado. Ele olhou para dentro e ficou surpreso com o que viu. O que ele viu? Ele disse: eu vejo 4 homens. E a forma do quarto é como o Filho de Deus. 3 homens haviam sido lançados. Eles deveriam ter se tornado nada além de cinzas. Estavam amarrados. Mas ele vê 4 homens. E o quarto é semelhante ao Filho de Deus. Deus havia enviado seu anjo ali, ou era o próprio Filho de Deus que havia vindo? Deus está com seu povo na fornalha ardente. Ele está com seu povo em tempos de tentação, dificuldade e provação. Nada nos separará do amor de Deus, dizem as Escrituras. Eles não têm ferimentos. O Senhor te preservará. Ele preservará a tua alma, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos estão abertos às suas orações. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que fazem o mal. E quem é que pode prejudicá-los se vocês forem seguidores do que é bom? A maneira como eles entraram na fornalha ardente, venham, autocontrolados, alegres. Cristo estava com eles. Deus estava com eles. Suas amarras se soltaram. E quando o rei ordenou que fossem tirados, eles saíram andando retos como um bastão, com a cabeça erguida. Nem um fio de cabelo de suas cabeças foi chamuscado. Suas roupas, eles entraram totalmente vestidos. Suas roupas não tinham nem mesmo o cheiro de fumaça. E o rei se inclinou diante deles, e ele disse: seu Deus é o verdadeiro e o Deus vivo. E ele ordenou que todos os sábios, os adivinhos e os caldeus fossem lançados naquela fornalha. E então ele ordenou que aquela multidão se curvasse diante do verdadeiro e vivo Deus. E ele destruiu a imagem que havia construído. E isso mudou a Babilônia porque 3 jovens ousaram ficar sozinhos, ousaram morrer. Ousou encarar a morte de frente e dizer: eu creio, foi isso que Jesus Cristo fez. Ele ficou diante da cruz. A cruz seria no dia seguinte. E naquela noite em Getsêmani, ele se ajoelhou com seus discípulos e orou a noite toda. E ele suou gotas de sangue. E ele disse: Senhor, a seu Pai, meu Pai, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Se não há outra maneira de salvar a raça humana, se não há outra maneira de salvar Bill, Jim, Suzy e Mary, lá em 1983, eu irei para a cruz. Eles merecem a morte. Quebraram a lei, merecem o julgamento e merecem o inferno. Mas se você quiser, e se for a sua vontade, eu irei e tomarei o inferno e o julgamento deles em seu lugar. Então ele saiu no dia seguinte, colocaram uma coroa de espinhos nele. Aqui estava ele, o Filho de Deus, com 72 mil anjos, com espadas desembainhadas, prontos para vir e livrá-lo e varrer este planeta inteiro para fora da existência. Ele disse: não, eu os amo. E então ele pegou aquela cruz nas costas e cambaleou depois que o espancaram, e suas costas estavam sangrando, e puxaram sua barba,
e seu rosto estava sangrando. E eles o levaram ao monte Golgota, e lá colocaram um cravo em cada mão, e um cravo em seus pés, e uma lança em seu lado. E ele ficou pendurado na cruz nu, diante de uma multidão de pessoas gritando e berrando para ele. E ele ficou lá por você e por mim. Ele suportou tudo sozinho naquela cruz por você, para que você pudesse ter a vida eterna. Ele suportou o forno do inferno por você, para que você pudesse ser perdoado de seus pecados, e quando você morrer, ir para o céu e ter paz e alegria aqui e agora, e ter Cristo com você através do Espírito Santo. Agora, todos os dias, você não precisa viver um minuto sozinho. Cada problema, cada dificuldade que você enfrenta, Ele está lá. Ele te ajuda a decidir com quem você vai se casar, ou qual será a sua vocação, ou como será a sua vida. Ele te ajudará em seus estudos, ou te ajudará em seus relacionamentos com outras pessoas. Ele está lá para ajudar a aliviar seus fardos aqui e agora. Isso além da vida que está por vir. Ele dá tanto a vida aqui e agora, quanto a vida que está por vir. E tudo isso é seu, se você colocar sua fé e confiança nele. Você pode perguntar, bem, o que eu tenho que fazer? 3 coisas. Primeiro, arrependa-se de seus pecados. Quantos de vocês aqui esta noite poderiam me dizer o que é arrependimento? Você acha que realmente conhece Cristo, não acha? Você vai à igreja, você foi batizado, você frequentou a escola dominical, mas você provavelmente nem sabe o que é arrependimento. Arrependimento significa mudança, a mudança da sua mente, a mudança do seu modo de viver. Se quando você veio a Cristo, sua vida não mudou dramaticamente ao longo do tempo, então há algo errado com essa decisão. Eu era o líder dos jovens na minha igreja, mas eu realmente não conhecia Cristo de uma maneira pessoal. E uma noite eu o encontrei. Ele me encontrou e mudou minha vida completamente. E era um Billy Graham totalmente diferente do que apenas ia à igreja, liderava os jovens e dizia aos mais velhos da igreja que eu acreditava em todo o catecismo e acreditava em todas aquelas coisas. Eu acreditei neles com minha cabeça, mas não com meu coração. Minha vontade não havia sido rendida à vontade de Jesus Cristo. E então, a segunda coisa é que pela fé você o recebe. A palavra fé significa compromisso. Ouvimos essa palavra esta noite, compromisso. Isso significa que você se rende totalmente pelo resto de sua vida a Jesus Cristo, não apenas como seu Salvador, mas como seu Senhor. Você entrega sua vida pessoal, seu corpo, sua mente, tudo a Ele. E então, em terceiro lugar, você está disposto a obedecê-lo, segui-lo e servi-lo. 3 coisas. Arrependa-se, acredite. E a palavra acreditar é onde tropeçamos, porque acreditamos com nossas mentes. Mas estou falando sobre crer com tudo o que você tem, entregando tudo a Ele e, em seguida, obedecendo-o, custe o que custar. O mundo ou a fornalha, qual será? Porque há um julgamento por vir. E se você tomar essa decisão esta noite, eu vou pedir que você se levante do seu assento. Temos visto várias centenas todas as noites fazerem o que eu vou pedir que você faça. Vou pedir que você se levante do seu assento e venha ficar em frente à plataforma e diga, ao vir simbolicamente, eu me arrependo do pecado. Eu recebo Cristo da melhor maneira que sei. Eu o seguirei com a ajuda dele. Vou pedir que você venha e fique aqui. E, depois que você vier, vou dizer uma palavra a você, ter uma oração com você e vamos lhe dar algumas literaturas para ajudá-lo em sua vida cristã. É um compromisso de vida inteira com Jesus Cristo. Rápido, venha, vamos esperar.